Fala, turma! E aí, tudo bem com vocês? Então, espero que sim, né? Estamos aqui depois de um tempo longe, né? Voltando de uma forma virtual, mas que a tecnologia está aí para isso, para nesse momento difícil fazer com que a gente fique um pouco mais próximo, tá? Então vamos dar início às nossas videoaulas, tá? E antes de tudo eu queria deixar uma dica para vocês. Primeiro, tá? Criem uma rotina de estudo, né? Acordem, procurem acordar cedo, tá? No horário que vocês costumavam acordar para ir para a escola, né? Manter a rotina de vocês, separar um local da casa silencioso, se possível, para vocês assistirem às videoaulas, realizarem os exercícios, tirarem as suas dúvidas com nós professores, certo? Nada de assistir aula deitado na cama, né? Não rola, tá bom? Então tentem fazer com que fique o mais próximo possível, tá? Da rotina que vocês tinham antes. E vendo um lado positivo nas coisas, né? Aproveitem as videoaulas para pausar, para voltar, tá? Fazendo as anotações, sempre com a videoaula e o caderninho do lado para anotar o que nós professores falarmos que para vocês sejam de extrema importância. Vão fazendo as anotações de vocês, certo? E todo mundo se ajudando, tem tudo para dar certo, tá bom? Tá? E estamos todos com muitas saudades e se Deus quiser em breve logo tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos novamente. Mas vamos para a primeira aula de hoje, tá? Na primeira aula nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, iniciar falando sobre Mesopotâmia. Vocês sabem o que é Mesopotâmia? Não? Então senta aí, vem comigo que a gente vai aprender agora, tá? Mesopotâmia, pessoal, era uma região que fica no Oriente Médio, onde hoje é o atual Iraque, tá? E ela recebeu esse nome por um grego, tá? Mesopotâmia, ela recebeu esse nome porque esse nome significa, em grego, terra entre rios. Então, a Mesopotâmia é uma região no Oriente Médio que fica localizada entre rios, tá? Mesopotâmia, terra entre rios. E a primeira coisa que vocês têm que gravar, anota aí, ó, pega o caderninho e anota. Não confundam, Mesopotâmia não era um país, Mesopotâmia era uma região. E nessa região, localizada entre dois rios, tá? Se desenvolveram vários povos, tá bom? E esses povos é o que nós vamos estudar agora, tá? Esses dois rios eram conhecidos como o Rio Tigre e o Rio Eufrates. E eles foram de extrema importância para o desenvolvimento desses povos que habitaram essa região, tá bom? Como nós vimos no capítulo anterior, tá? Antes da pausa, certo? Nós vimos que o processo de sedentarização, quando o ser humano ele deixa de ser nômade, viver de um local, migrando de um local para o outro em busca de alimento e água, e passa a ficar fixo em um local, né? Passa a ser sedentário, ele acontece devido ao desenvolvimento da agricultura, certo? E o que é essencial para que aconteça a agricultura, a prática da agricultura? A água, tá? Então a região da Mesopotâmia vai ser uma região que esses povos vão conseguir se desenvolver, principalmente graças à prática da agricultura, tá? Utilizando os rios Tigre e o rio Eufrates. Não significa que os povos que habitavam essa região, eles viviam somente da agricultura. Não, eles também praticavam outras atividades como artesanato, tá? O comércio. E são povos, né? Foram povos que apresentaram contribuições muito importantes para os dias de hoje, tá? Foram povos que desenvolveram a escrita, tá bom? Que era no caso dos sumérios, que nós vamos ver mais na frente. Foram povos que desenvolveram leis escritas, tá? Que antes não existia, a gente vai ver. O primeiro código de leis escritas surge na Mesopotâmia, certo? Eram povos que estudavam a área da medicina, da matemática, estudavam os astros, tá? Então, tudo isso, os povos que habitaram a região da Mesopotâmia, eles apresentaram de contribuição para a gente. Certo, pessoal? Isso há mais de 6.000 anos atrás, né? 6.000 anos antes de Cristo, onde esses povos eles se desenvolveram nessa região. Tá bom? Então, os rios, pessoal, começando, os rios eles apresentavam uma importância muito grande para os povos da Mesopotâmia. Por quê? Tá bom? Eles eram rios que apresentavam cheias frequentes. Então, o que é que acontecia? Na época da primavera, o rio ele enchia, tá? O nível de água desse rio ele aumentava bastante. E o que é que acontecia? Acabava ocupando um espaço muito grande, tá? Quando esse rio secava, né, ele deixava ali vestígios que era chamado de humus,
tá? E fazia com que o solo ele ficasse mais fértil. Esse humus, esse resto de resíduos fósseis, ele fazia com que o solo dessa área onde o rio ele cobriu durante sua cheia, ela ficasse mais fértil. E essa área fértil ela era aproveitada por esses povos para a prática da agricultura, certo? Então, graças a esses rios, os povos eles conseguiram se desenvolver nessa região. E outra coisa muito importante que esses povos tiveram que fazer, pessoal, como o rio ele tinha cheia frequente, tá? Essa dificuldade que a natureza impunha a esses povos fizeram com que eles tivessem que usar a cabeça, isso, usar a inteligência. Tiveram que bolar uma estratégia para poder se livrar, entre aspas, tá? Dessa cheia desses rios. Como assim, professor? Se livrar. Eles tiveram que aproveitar, né, bolar alguma forma de evitar que a cheia dos rios ela destruísse tudo aquilo que eles tinham construído, tá? Aquela parte ali onde a civilização estava se desenvolvendo. Então, graças a isso, os povos da Mesopotâmia, tá? Os sumérios, os babilônicos, se nós vamos estudar mais à frente, eles acabaram construindo, tá? Diques, espécies de represas, para poder represar a água desse rio quando ele estivesse no seu período de cheia. Eles construíam canais de irrigação, tá? Eles iam abrindo os canais por dentro das cidades, tá? Da Mesopotâmia, né? Os povos abriam os canais para o rio quando ele estivesse no seu período de cheia, a água escoar por outros locais, tá? Dentro das cidades, e eles usavam essa água que escoava nos canais que eles construíam, tá? Como meio de transporte, através com as canoas, utilizavam para irrigar a plantação, tá? Eles desviavam o curso dos rios e levavam essas águas para cada vez mais longe e aproveitavam essas águas para fazer isso, para irrigar como meio de transporte, certo? E o que é que acontece? O fato deles terem que se organizar, né, de tentar controlar essa cheia desse rio, fez com que os povos, óbvio que isso não é um trabalho que 1, 2, 3, 4, 15, 20 pessoas conseguiriam fazer. Então esses povos eles tiveram que se organizar para poder tentar controlar a cheia desses rios, e a partir daí foram surgindo as primeiras cidades-estados, né, os povos e suas cidades-estados, que eram cidades independentes, que tinham sua própria autonomia, né, seu próprio controle. Agora, a gente vai passar aqui para o primeiro povo, tá? Que nós vamos estudar sobre a Mesopotâmia, que eram os sumérios. Os sumérios, pessoal, eles praticavam agricultura, tá? Eles, como contribuição muito importante, eles construíram esses canais de irrigação, eles desviavam a água do rio Tigre e do rio Eufrates durante esse período de cheia, tá? Usavam para agricultura, eles praticavam o comércio, tá? Lembra do que eu disse lá no início? Não era só agricultura, não. Tá? A agricultura era uma atividade importante, só que eles também tinham a prática do comércio. Tá? Então, eles praticavam comércio, eles eram exímios artesãos. Tá? A profissão de artesão era muito importante na Suméria. Tá? Tinha um certo prestígio, óbvio, não como os cargos maiores, mas tinha um certo prestígio. Tá bom? E os sumérios, pessoal, à medida que o tempo foi passando, que a civilização suméria foi se desenvolvendo, eles sentiram a necessidade de, por exemplo, fazerem alguns registros. Que registros seriam esses? Seria um registro da população, seria um registro da produção, do que era produzido, seriam registros comerciais do que era vendido, e esse registro, pessoal, ele era escrito. Tá bom? Então, os sumérios eles foram responsáveis por desenvolver um tipo de escrita que é conhecido como a escrita cuneiforme. Mas, professor, por que cuneiforme? Cuneiforme, pessoal, a escrita dos sumérios era em argila, tá? E eles utilizavam um objeto fininho, pontiagudo, que eles chamavam de cunha. E com essa cunha eles iam fazendo os símbolos, tá? Na argila, depois era posta para secar, certo? Imagina aí um caderno nessa época, né? O caderno dos sumérios, um pouco pesado, enfim. Era assim que os sumérios eles faziam a escrita. Então essa escrita foi conhecida como escrita cuneiforme, certo? Então a escrita dos sumérios ela se desenvolveu como uma necessidade, tá? À medida que a civilização suméria cresceu, então foi havendo necessidade de fazer o registro
registro como eu tinha dito anteriormente, do que era produzido, registro da população, do que era vendido, né, do que era comercializado. Com isso, os sumérios apresentaram essa contribuição muito importante, que foi o desenvolvimento da escrita, que depois que eles forem dominados, tá? Essa escrita vai ser absorvida por outros povos, vai ser utilizada por outros povos, como era o caso dos babilônicos, que nós veremos mais à frente, certo? Em relação à religião, pessoal, os sumérios, assim como os outros povos da Mesopotâmia, que veremos mais à frente, eles eram politeístas. O que eram politeístas? Eles acreditavam em vários deuses, tá? Lembra que nós já vimos isso aí. Poli vem de vários, né? Teístas de deuses. Então, os politeístas, eles acreditavam em vários deuses, não era apenas em um, tá? Outra obra importante, tá, realizada pelos sumérios, foi a construção de pirâmides. Vocês já ouviram, já acredito que sim, né? Já ouviram falar em pirâmides? Já viram uma pirâmide, uma imagem? Tá? Essas pirâmides que geralmente nós vemos, tá, eram as pirâmides egípcias. As pirâmides dos sumérios, tá, elas eram conhecidas como zigurates. Tá? E os zigurates, eles tinham uma função pouco diferente da pirâmide egípcia. Nós ainda vamos estudar sobre os egípcios, então, ó, outro ponto importante, anota aí. Os zigurates, tá? Que seria a espécie de pirâmide dos sumérios, vai estar passando uma imagem em algum lugar, deem uma olhada. Eles tinham uma função um pouco diferente da pirâmide egípcia. Tá? O zigurate, ele servia como um templo religioso. Tá? O topo do zigurate geralmente era um templo religioso, era onde ele se utilizava para fazer sacrifícios, né, e tudo mais. O zigurate, ele servia como armazenamento, né, um armazém, era um local onde se armazenava, tá, alimentos, utensílios, enfim. Diferente do egípcio, a pirâmide egípcia, nós vamos ver um pouco mais à frente, ela funcionava como um túmulo, né, onde as múmias, o corpo era mumificado e era posto lá, mas isso é conteúdo mais adiante, certo? Então, da Mesopotâmia hoje nós vimos o que é a Mesopotâmia, nós vimos um pouco sobre os sumérios, tá? Na próxima aula nós veremos mais sobre os babilônicos, sobre os assírios, sobre os caldeus, tá? Certo? Um abraço e bons estudos.